Os bancos e financeiras oferecem diversos tipos de empréstimos e financiamentos aos clientes. O importante é saber escolher um negócio vantajoso e fugir das armadilhas. O sistema financeiro é interessado em emprestar dinheiro para obter ganhos com juros. Cabe ao consumidor analisar as condições oferecidas para evitar dor de cabeça ao longo do período de pagamento das prestações. Há o empréstimo consignado liberado para funcionários de empresas. O pagamento é descontado no Olerite todo mês. Aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos também fazem uso desta modalidade de crédito, que, em geral, oferece as taxas menores de juros no mercado. Existe também o empréstimo para a compra de veículos, em que o banco exige o automóvel como garantia do pagamento. Outra modalidade é o crédito pessoal, com débito das prestações em conta corrente. Neste caso, as taxas são altas. O financiamento imobiliário também é muito procurado e oferecido pela maioria dos bancos no país. Os prazos para pagamento são longos e geralmente vão até 30 anos. Além disso, as instituições financeiras oferecem crédito para a reforma de imóveis. Dar a restituição do imposto de renda como garantia pode ser outra forma de conseguir um empréstimo. O risco é cair na malha fina e não receber o dinheiro esperado da Receita Federal. Neste caso, o cliente terá de pagar o banco de qualquer forma. Por fim, há o crédito rural, oferecido por algumas instituições aos pequenos, médios e grandes agricultores e pecuaristas. Professor Celso, destes tipos de crédito apresentados aqui, quais os mais caros e os mais baratos? Bem, Luciane, nós temos para a pessoa física duas modalidades de crédito muito interessantes. Não? A primeira, sem dúvida nenhuma, é o crédito consignado. O crédito consignado pode atingir aposentados, trabalhadores na ativa, de empresas públicas, de empresas privadas, pode atingir também ao público assalariado, de um modo geral. Depois nós temos também os empréstimos de veículo, que são também créditos em função dos financiamentos dos bancos, das próprias montadoras, acabam sendo muito vantajosos, com prazos longos, parcelas mais palatáveis para poder serem pagas. No caso das pessoas jurídicas, o crédito melhor é o do BNDES. Ele acaba fazendo com a TJLP, não é? Uma fixação. Isso foi discutido no programa passado e ficou muito claro que o BNDES é um agente financiador desses que, como você dizia, representa o esforço governamental de conceder um crédito que leva à expansão da oferta. Exatamente. Não é verdade? E que é a grande alavanca para o crescimento nacional. Porque, no fundo, a nossa inflação é uma inflação de demanda. Hoje nós temos um componente de demanda muito importante e nós precisamos estar atentos a isso. Então, a questão daqui para frente é saber balancear bem as suas metas de negócio, as suas metas pessoais, saber fazer planejamento financeiro de tal forma, como o senhor disse, a tomar um crédito adequado, a fazer com que você tenha um fluxo de caixa futuro muito bem projetado, muito bem estabelecido, porque a economia que vem aqui agora, nos próximos 1 ano ou 2, é uma economia mais competitiva, mais acirrada, mais difícil, com mais pressão de custos. Então é muito importante, de fato, olhar para o crédito, olhar para as suas despesas correntes de uma forma bem coerente, de uma forma bem consciente, para que se faça negócios melhores e se tenha uma perspectiva melhor para frente. Os agentes financeiros temem muito que haja um aumento da inadimplência. Há também alguma dificuldade com a insolvência. Há um grande risco realmente disso embutido nesse momento econômico ou não? Já estamos sentindo uma inadimplência maior e isso vem também porque nós temos uma base de empréstimos muito maior. Hoje nós temos uma inserção de uma faixa da população que nunca tomou crédito, que nunca teve conta bancária. Isso aconteceu nos últimos anos no Brasil, o que é uma grande melhoria para a população como um todo. Mas muitos desses novos tomadores de crédito,
novos consumidores, eles não têm experiência para fazer isso. Então, a educação financeira deles, ajudá-los a entender isso, como esse programa está fazendo, é muito importante. É um problema da administração da renda futura, com algum juízo, com alguma prudência, não é verdade? O cadastro positivo vem ajudar muito nesse sentido os agentes econômicos e a própria população, não? Muito. O cadastro positivo nada mais é do que dizer, o senhor tomou crédito e pagou, o senhor sempre pagou em dia. Ora, o senhor é um bom pagador. Então, podemos dar novos créditos ao senhor porque o senhor mostrou que tem competência para gerir seu orçamento e competência para pagar os seus compromissos. E isso é uma alavanca para o tomador muito boa, porque ele pode chegar em vários bancos, em várias financeiras e dizer, olha, eu tenho uma condição de pagador muito melhor, então eu quero que você também me dê uma condição de taxa melhor. Ah, ele terá um crédito mais barato, então. Ele terá condição de se colocar na negociação melhor. De uma maneira mais forte. Exatamente. Exigindo que ele seja tratado diferenciadamente do ponto de vista do custo desse empréstimo. Buscando uma condição melhor para ele, tomador. Naturalmente, quem não tiver inserido nesse cadastro positivo, estará inserido num cadastro negativo. Podemos entender assim? Não necessariamente. Quem não tiver no cadastro positivo, simplesmente não vai ter esse trunfo na mão. Se você tiver inserido, vai estar no sistema, vai ser conhecido, você pode usar. Se não tiver, você continua na sua situação anterior. O seu histórico não é conhecido. A não ser que você foi um mau pagador, aí já existe um sistema que detecta, né, que claro. É o cadastro negativo, e aí você será conhecido como um pagador com problemas. Mas se você não é um pagador com problemas, mas também não se mostra um bom pagador, você é ainda um desconhecido. Claro. Qual seria a tendência para os créditos nos próximos anos? Um alongamento dos prazos ou um encurtamento dos prazos? O governo da presidente Dilma tem uma meta, que já é declarada por ela, de tentar fazer algo que nós não conseguimos até hoje, que é baixar a taxa de juros real na economia, ou seja, aquela taxa acima da inflação, que hoje ainda é muito alta, é em torno de 6% acima da inflação. Então, ir para um patamar mais próximo de uma realidade de outros países, 2%, 3% acima da inflação, no máximo. Mas para isso, nós ainda temos que esperar o final do governo, quando até lá ela pretende organizar a economia de tal forma que seja possível tomar esse risco. Então aí sim, eu acho que na medida que nós avançarmos no cadastro positivo, na transparência e na questão da redução dos juros da economia, eu acho que nós vamos poder aí sim alongar os prazos tanto da captação de dinheiro quanto dos empréstimos. E aí a gente vai poder formar uma economia mais de longo prazo. Essa é uma notícia muito interessante para todos nós, porque mostra a perspectiva no longo prazo de uma economia saudável e que abrirá para os seus cidadãos uma perspectiva grande de crescimento na vida pessoal. É verdade, professor Celso. Um amadurecimento da nossa economia que está estabilizada neste momento. O Cifras e Safras fica por aqui. Gostaria de agradecer o nosso convidado de hoje, Nicola Tingas, economista-chefe da ACREF, a Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento. Se você quiser participar do nosso programa com perguntas, sugestões ou críticas, visite o site que é o www.cifrasesafras.com.br. Uma ótima semana para você e até a próxima. Tchau, tchau.